mais um Potência Podcast. Eu sou o Erickson Henrique, aqui ao meu lado. Eu sou o Carlos Jorge. O mesmo Carlos Jorge de sempre, Carlos Jorge da Silva. O mesmo bonito. Se eu quiser te encontrar nas redes sociais, eu faço Poxa, arroba Carlos Jorge, eu amo Maceió, irmão. É facinho. O cara ama Maceió mesmo. Eu sou o Erickson Henrique, então arroba Erickson Henrique. Hoje a gente tem o prazer, Carlos Jorge, de mais uma vez... O melhor do mundo. Transformar esse programa em uma mentoria para os pequenos empreendedores. E de graça, vamos ver. E de graça. A gente conseguiu trazer o cara que é assim com o CEO do Google. Ele foi eleito entre os 35 jovens mais inovadores do mundo. E isso aí foi eleito pelo MIT. In the world, o cara. O MIT quer dizer o quê? Por favor, lê aqui o que está aqui na minha MIT é o Massachusetts Institute of Technology. Isso aí, vamos arrumar um patrocínio de inglês, pelo amor de Deus, quase, pra melhorar esse cara. Eu fui para Londres, mas não aprendi muita coisa, não. Então aqui a gente tem a honra de receber ele, Ronaldo Tenório, o CEO do Handtalk. Uou! Palmas para... Eita. Ah, sim, cara. Eita, eu aprendi com o Rodrigo, é assim, ó. É assim, ele metade. Essa é nova pra mim. É verdade, é. Então a gente tem uma honra aqui de conhecer um pouco da história. Ronaldo, muito obrigado, cara, por você estar aqui com a gente, tá? É um prazer muito grande receber você aqui na bancada do Potência Podcast. A ideia desse podcast realmente é trazer potências aqui que desenvolvem ou impactam negócios, impactam pessoas e a gente conhecer a história, né? E aí eu gosto de começar esse podcast sempre com a mesma pergunta, né, Carlos Jorge? Sim. Quem é o Ronaldo Tenório? Bom, e aí, pessoal, beleza? Eu queria agradecer o convite de vocês aí, Carlos, cara que eu já acompanho a trajetória faz tempo. Eu sou um cara que nasceu em Maceió, moro em Maceió. A gente teve a oportunidade de viajar o mundo ali, mas quis deixar um legado, um impacto ali para as pessoas ao meu redor. E hoje empreendo, né? Fundei uma startup chamada Handtalk, que é pela qual eu deixo esse legado aí para as pessoas através da acessibilidade para pessoas surdas. Boa. Que massa, mas aí eu acho que criar algo que impacta assim as pessoas e dessa forma, né, com esse nível de desenvolvimento, eu sou da área da tecnologia também, Ronaldo, e eu acho que é muito difícil a gente desenvolver algo, né, dentro da área da tecnologia e criar algo com esse impacto. Não sei, aconteceu alguma coisa na sua vida para vocês? Como é que instalou essa ideia, né? Do nada, assim, chegou essa ideia. Qual foi a dificuldade? Normalmente, os grandes negócios nascem de dores, né, Carlos? Grandes problemas, desafios, né? E a gente percebe assim, e é um aplicativo, mas de uma tamanha responsabilidade social, né? Porque você vê o impacto social, geracional, assim, você vê que a família que antes não conseguia se conectar muito bem, né, com aquela criança, ou com aquele jovem, ou aquela pessoa da família, o núcleo familiar que tinha, né, o desafio da surdez, não sei se é assim a comunicação, mas eu acho que sim. Eles tinham esse desafio para se comunicar e o Handtalk vem com a senhora solução, né? Eu, por exemplo, ainda não tive curso de Libras, né, mas assim, várias e mais de uma vez, assim como o Erickson também falou, eu queria, por exemplo, falar eu amo Vegel, né, na língua do surdo. E aí eu já baixei o aplicativo e escrevi lá, como é que eu posso falar eu amo Vegel para poder incluir mais ainda a minha causa, e eu fiz isso, para mim foi extremamente inovador, assim, e também, assim, de um grande impacto emocional, porque muitas vezes a gente fica nessa limitação, né, da comunicação, do diálogo. Mas, irmão, qual foi o problema que você achou no caminho para trazer essa tamanha e baita solução? Essa é uma pergunta que me fazem muito e eu acho que não foi um momento específico, sabe? Eu acho que foi a soma dos pontos, né? Tem uma frase em inglês que os caras falam connecting the dots, né? Conecte esses pontos, porque em algum momento aquilo vai se encontrar, vai convergir e é ali que vai dar essa faísca, né? No meu caso, eu até vou voltar um pouquinho a história, tá? Antes da Handtalk. Eu sempre fui aquela pessoa, assim, fascinada por tecnologia e pelo mundo da comunicação, de alguma forma. Só que eu não sabia muito bem como é que eu ia unir essas duas coisas, né? E tinha o empreendedorismo na veia, assim, né? Comecei com 17 anos de idade, fazendo site, né? Para a Lan House da esquina da minha casa. Boa. Enquanto eu trocava as horas, né, nessa Lan House que eu ganhava pelo site que eu estava fazendo para construir novos sites para outras empresas. Então, sempre tive aquela impaciência de querer fazer algo, sabe? De querer unir ali o conhecimento que eu tinha para
fazer progresso de alguma forma. E depois comecei a vender sites lá na orla de Maceió, visitando de hotel em hotel, ia de ônibus lá, visitava hotel por hotel, e oferecer o site. E um garoto de 17 anos, o cara dizia, não, tem não hoje, passa amanhã, né? E ali eu percebi que eles tinham, por exemplo, a necessidade de ter hóspedes, e eles estavam em outro lugar, e o site talvez é esse canal de comunicação. Uhum. Então, aquele meu conhecimento com tecnologia me proporcionou essas descobertas, né, de perceber essas oportunidades. Naquela época, eu lembro que eu rodei 70 e poucos hotéis em alguns dias. 70 hotéis. Por mais que os hotéis sejam próximos aqui em Maceió, É uma andada É uma boa. andada É boa, missão. Foram mais de 3 dias indo de ônibus, caminhando e visitando de hotel em hotel. E ali eu fechei com 2, né? E esses 2 me fizeram criar o começo de um negócio, né? Tecnologia ali. E começar a empreender com o computador na mão. Aluguei a sala com o dinheiro de um desses sites. E aí aquela minha caminhada empreendedora começou. Eu não tinha muito ainda aquela minha ligação com o propósito. Eu sabia que eu estava fazendo algo que eu gostava, né? Que estava ali no mundo da tecnologia que me fascinava tanto, mas ainda não estava deixando aquele legado que talvez eu via algumas pessoas deixando. E aí, nessas idas e vindas, mudanças e mudanças de curso, eu passei por algumas faculdades, tentando saber o que eu queria ser quando crescesse, né? Porque quando a gente é muito novo, a gente é colocado ali para escolher o nosso futuro e muitas vezes a gente não tem certeza de nada, né? Então eu passei um tempo ali mudando de faculdades até descobrir, dentro de uma das aulas, quando eu estava numa transição de curso, né? Eu tinha abandonado Ciência da Computação na Universidade Federal no último ano para fazer Comunicação Social, porque também era algo que me atraía bastante. E ali naquela aula o professor passou um desafio para criar algo inovador. E aí eu peguei fresquinho da memória a tecnologia, a parte da comunicação eu estava acabando de entrar e disse que quero fazer isso para ajudar as pessoas. Comecei a pesquisar sobre pessoas com deficiência. E aí lá eu encontrei a barreira de comunicação que existia entre SUS e ouvintes. E aí começa a história. Eu idealizei ali, né, em 2008, tá? Quando quem dominava o mundo de smartphones era BlackBerry. iPhone só chegou depois no Brasil, então o boom dos aplicativos só chegou depois. E eu perguntei para eles, né? Comecei com alguns surdos. Cara, se eu criar um avatar, um personagem, um tradutor virtual que faça essas traduções para ajudar vocês a se comunicarem, né, com outras pessoas. Eles falaram que ia ser fantástico, mas que achava que era impossível, porque a tecnologia não conseguia chegar nesse ponto naquele momento, né? Então, você não pensava ainda no celular, era uma plataforma para o computador, então, quando... Era uma foi... ferramenta para computador. Era bem idealização, né? Não tinha nada programado e desenvolvido. Era uma ideia de projeto e que a pessoa tinha que andar com um notebookzinho para cima e para baixo e abrir o computador e quando fosse falar com o surdo, fazer a intermediação da comunicação. Eu perguntei justamente porque talvez por isso essa visão da dificuldade, né? Quando a gente pensa já no aplicativo, no mobile, já pensa numa forma de utilização um pouco mais rápida. Mas só para tirar uma dúvida, tem quantos anos isso atrás? Eu sei que você não tá velho. Rapaz, 2008, né? Isso, a ideia foi em 2008, né? Caraca. Então tem 14 anos já, né? Mas a trajetória empreendedora ali foi 2001, por aí, 2002. Então já tem 20 anos que eu tô nessa saga de empreender, né? Entendi. Aí quando você teve a ideia, deu uma validade ali, né? Que a gente pega uma ideia e valida às vezes com alguém próximo. Cara, se eu fizesse isso, principalmente para um surdo. Aí, e depois, para dar o próximo passo, como é que você já começou a desenvolver ali mesmo? Fazer alguma coisa? Procurou um investidor? Como foi? Então, a ideia foi em 2008. O projeto ficou lá, acadêmico, né? A gente apresentou, deu tudo certo e a ideia ficou guardada. E aí eu disse, cara, um dia eu vou colocar isso em prática. Continuei minha saga ali na faculdade, fundei minha segunda empresa, nesse caso já, que era uma agência digital, né? A agência, na verdade, de publicidade, mas também fazia digital. Para vocês terem uma ideia, eu geria
rede social naquela época, que era o Orkut das empresas, né? Então, foi uma das primeiras agências a gerir Orkut. Saudoso Orkut, rapaz. Deixei umas fotos lá falar nisso aqui, bicho. Eu deixei umas fotos lá do meu casamento lá. Se o CEO do Orkut puder devolver minhas fotos aí, irmão, que eu não salvei nada. Mas aí você vacilou, porque teve um tempo pra retirar as fotos. Mas né? eu tô culpado, irmão. Um monte de coisa na cabeça. Mas aí. eu li um artigo há pouco tempo, não sei se tu chegou a ver, Ronaldo, que o Orkut deu uma balançada aí Vai já no voltar, mundo hein? digital. Mas certeza que apagaram a minha foto lá. Minha Não, mulher mas- até hoje é brava. Mas aí comigo. o que vai fazer atrair o cliente? É justamente ter essas fotos. Um monte de gente não tirou essas fotos. Na internet, nada é apagado. né? Aí, depois Ah, tu me um- dá o login senha aí. Um Voltar buraco aquelas negro ali, onde a Voltar galera... aquelas comunidades, né? As fazendinhas, as comunidades que tinham pra falar mal do povo. Eu sou da época do garagem, do Flogão, lembra que tinha por aqui? em A gente Maceió? vai conhecer seu passado também. Daqui a pouco essas fotos são reveladas. Ainda bem que é tudo vestido. Eu consegui fazer o backup lá quando tava acabando. Obrigado, Marcos. Como um bom brasileiro que eu sou, eu deixei pro último período. Quando chegou no último mês, eita, o limite, eu fui lá e... Eu fiz também. Só não fiz sei onde elas backup. estão, mas eu fiz. Por incrível que pareça, é a mesma situação, cara. Eu fiz o backup e não sei onde eu coloquei. Tá em algum lugar. Mas isso acontece todo brasileiro. Mas enfim, a gente pegou o Orkut, né, como essa grande rede social dos grandes, pequenos e grandes negócios, né, que foi ali o seu nicho de desenvolvimento, de dar, né, visibilidade para esse pequeno negócio. E daí, como é que foi o próximo passo? E aí, fundando a agência, geri rede social, conheci muita gente, tava empreendendo, dando super certo, a agência ganhando prêmio, grana, eu tava recebendo bem, então assim, tava tudo ótimo pra mim, né? Até que um dia o Carlos, seu xará, Meu Carlos grande Vanderlan, Carlos. Você, irmão. tinha feito um curso de Conheci, desenvolvimento de aplicativos da Apple, o primeiro que tinha chegado aqui no Brasil, lá em Minas Gerais, e ele me ligou, ele, cara, velho, a gente já trabalhava junto em alguns projetos, né? E ele disse, eu acabei de fazer um curso aqui, tô louco para desenvolver um aplicativo, você que é um cara criativo ali, o que é que a gente pode fazer junto ali pros seus clientes? E na hora, eu lembrei daquela ideia de 4 anos atrás, já tinha se passado 4 anos, já era 2012. 2012 já, Caraca. então. E aí eu disse, velho, eu tenho uma ideia aqui que eu acho que vai ajudar muita gente. O princípio, eu não queria, eu não tinha aquela intenção de montar um negócio, mas era muito mais assim, cara, eu tenho uma ideia na cabeça, você tá doido para desenvolver algo, vamos fazer isso junto. E aí ele disse, velho, eu tô indo aí. E aí ele foi lá na agência, a gente ficou até de noite lá, conversando, e ele louco para fazer algo. Massa. E a gente disse, e agora? A gente vai precisar de um cara que entenda de 3D, né? Pra fazer um personagem em 3D. E eu disse, velho, vai buscar esse cara aí. Toquei o negócio, tava tocando a agência, e daqui a pouco ele me liga, depois de uns dias, encontrei um cara aí que tá vindo do Canadá, que fez efeitos especiais pra filmes, o cara foda aí, e tá chegando aqui em Maceió, Caraca. voltando pro Brasil, que é o Tadeu. E eu perguntei se ele topa, e ele disse, cara, pela causa eu tô dentro. Porque a gente falou, não tem grana, não tem nada envolvido, Missão, né? né? Era um desafio de fazer uma ideia virar realidade. E ali, depois de, acho que 3, 4 meses, tinha um desafio de startups aqui, chamado Demo Day. E esse era o primeiro ano que ia ter esse desafio, a gente não sabia nem o que era startup direito. A gente não sabia o que era investimento anjo. A gente não sabia nada ali sobre o ecossistema. E também era tudo muito novo, né? 2012. Exato. E aí, vamos lá, na raça. A gente preparou um protótipo e apresentamos lá. Tinha tudo pra dar errado, né? O Hugo, que é o nosso personagem virtual ali, Uhum. ele só sabia umas 10 frases. Se você digitasse uma frase diferente, ele ia se entronchar todo e não ia fazer a tradução. Mas a gente preparou lá e apresentamos. E assim, pra nossa surpresa, a galera aplaudiu de pé lá, teve gente emocionada. E a gente ganhou o evento, né? E recebeu um investimento anjo. Os caras estavam na banca lá. Sério, eu quero investir nessa ideia de vocês. Top. A partir daquele momento, a gente olhou um pro outro e disse, porra, a brincadeira agora ficou séria, né? Porque agora tem gente querendo investir. E eu lembro que o Kepler, que é investidor nosso, ele olhou pra mim e Grande fez assim, João, peraí, só fazer um parênteses aqui. Queremos você aqui, viu, Pois João é. Kepler? Você é lindo. Eu tive lá agora, semana
retrasada na Bolsa Nova, fui convidado por ele para assistir um treinamento lá sobre investimento em renda variável, eu assisti lá. Do meu lado tinha um cara que tinha um relógio de 27 mil reais. No mínimo o relógio do cara. Eu fiquei tão intimidado lá no Era meio de igual grandes esse aqui? investidores. Era igual a esse? Não. E João Kepler, o cara, é um cara sensacional. Ele João tá Kepler. aqui dançando forró, vamos ligar pra ele depois pra ele vir aqui. Tá na barra. Visionário, cara, que começou a plantar semente de startups aqui. E ele tava lá na banca e ele olhou no outro dia ali, a gente foi conversar sobre o investimento, né? Que eles disseram, ó, a gente reuniu um grupo aqui de investidores que gostou da sua ideia e como prêmio ali do evento, a gente vai entrar para investir em vocês. Quem é o CEO? Aí eu olhei pro Carlos, tava só eu e o Carlos nesse dia. Mas ele é ele aqui, o senhor é ele aqui. O senhor. Eu olhei pra ele olhou pra mim, aí ele fez, pode ser o Ronaldo. E assim, era tudo aquele universo novo, a gente não sabia com quem a gente tava lidando também, né? Porque foi muita sorte a gente ter encontrado gente boa no meio do caminho. E ali, cara, assim, começou aquele negócio, a gente prometeu entregar o aplicativo pronto e lançado nas lojas 1 ano depois. Caraca. E aí foi onde começou essa saga ali, de contratar gente, de comprar computadores, de alugar uma salinha lá do pai do Tadeu que a gente conseguiu para trabalhar, de entender melhor ali esse universo que a gente estava entrando. Eu estava meio que em uma empresa e na outra, nem lá nem cá, e eu tive que vender a minha empresa para me dedicar a HandTalk. O Carlos e o Tadeu saíram do emprego deles para poderem focar, né? Porque a gente aprendeu muito que empreendedor ali de sucesso, ele precisa se dedicar numa startup que quer escalar no tamanho que a gente queria. E ali começou a trajetória, assim, de... a gente tinha ganho esse prêmio aqui em Maceió. A gente foi bater lá no Rio de Janeiro, ganhamos um prêmio da Rio Info como o projeto mais inovador do Brasil e da América Latina. E depois a gente foi bater em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, ganhamos o prêmio do melhor aplicativo social do mundo pela ONU. E aquilo lá, assim, quando a gente chegou em Abu Dhabi, na verdade, a gente não acreditava, né? Porque tinha sido, talvez, acho que eu já tinha viajado internacionalmente, mas bem pertinho aqui. E depois eu tava lá do outro lado do mundo, competindo com um alemão de um lado, um japonês do outro. 15 mil aplicativos inscritos. E aí eu cheguei lá e eu disse, já perdemos aqui, né? Porque a gente é de Maceió. Os caras da Alemanha, o outro do Japão. Os caras investem muito mais do que a gente. Tá ótimo, tá aqui, né? Porque a gente era um dos 5 finalistas. E aí... Uou, que história. Quando a gente chegou lá, apresentamos. A gente transmitiu ao vivo pro Brasil, via TweetCam. Tinha um aplicativo lá que era... Sim. Transmitia e levamos o intérprete do nosso time para Abu Dhabi para traduzir em língua de sinais aquele evento. Então, quando a gente terminou a apresentação, os sheiks lá ficaram tudo empolgados, assim, e a gente foi eleito o melhor aplicativo social do mundo. Show. E assim, foi fantástico, porque quando eu olhei para baixo, tava o alemão e o japonês, assim, aplaudindo em língua de sinais, que é aplauso mexendo as palmas da mão. E eu disse, cara, vocês eram nossos concorrentes aqui. O cara, não, rapaz, seu projeto era tão massa que a gente tava torcendo por vocês. E ali eu percebi a potência ali da ideia, do negócio, e que o diferencial que a gente podia fazer aqui no Brasil, a gente também poderia fazer lá fora. E aí quando a gente voltou de Abu Dhabi, chegou aqui, aí foi pra matéria no Fantástico e tal, a gente... Qual ano foi isso de Abu Dhabi? Abu Dhabi já foi começo de 2013, fevereiro ali. Poxa, mas foi muito rápido. Foi muito cara. rápido. Caramba. Ciência de foguete. Não querendo dizer que é fácil, né? Não, Porque não. a gente sabe que pro negócio dar certo, tipo, 2 anos é pouco tempo, né? Então, de 2012 para 2013, se já conseguir tá fora do país, é porque realmente a Mas ideia aí- tem um mas valor aí- muito grande, né? Mas Com aí certeza. a gente tem que fazer a retrospectiva. Tudo começou lá no ano 2008, né? O cara Com empreendendo, 17 anos de idade. se virando ali e tal, não sei o que, papapá. Então, assim, tantas variáveis dentro da trajetória do Ronaldo que isso realmente é muito inspirador. Cara, o resultado HandTalk em 2012 para poder até chegar a Abu Dhabi foi essencial. Foi muito rápido nesse nicho, mas a trajetória para ralar, para descobrir como fazer um website, visitar cliente a pé e andar de ônibus, É né? verdade. Porque isso gera uma certa resistência e resiliência para o cara dizer, velho, eu vou com tudo nisso aqui. Pode ser uma aparente ideia,
mas eu vou conectar a gente para acreditar nesse negócio aqui, eu fazer um negócio, se não for global, mas pelo menos ele precisa dar certo. Exato. Eu acho que esse foi o espírito e a pegada do Ronaldo, e conectou gente também que acreditou na mesma missão. E que é assim, muitas vezes é algo que falta no empreendedor, né? Essa obstinação, velho, de acreditar naquilo, cara. E ao mesmo tempo, muitas vezes a ideia não é validada de imediato. Ele passou também um hiato aí de construir a ideia, né? Como um pequeno projetinho, colocar o notebook debaixo do braço Uhum. ali e ter toda essa fase de experimento, até que eu não sei se isso é destino, se isso é propósito, o que é que, né? Não sei se é Deus, mas assim, muitas vezes encontra as oportunidades da vida, e o destino encontra caras como você, irmão, que faz um bem pro mundo, né? E é um bem verdadeiro, é um bem legítimo, é uma coisa que realmente hoje, para falar da linguagem dos sinais, né, a nível global, você precisa encher a boca e falar de Hand Talk, irmão. E Hand Talk é Alagoas, é Maceió, e isso muito nos inspira. A gente que é empreendedor, a gente sabe as lágrimas que a gente carrega, muitas vezes os não que a gente precisa poder vencer esses nãos. Mas na tua vida, irmão, vo- olhando para a parte socioemocional do Ronaldo, assim, quantos não você precisou superar, quantos desafios você precisou ser obstinado, assim, para poder você criar a resiliência necessária até chegar em Abu Dhabi? Porque eu acho que Abu Dhabi, na minha concepção, é tipo, o meu ápice no empreendedorismo social foi quando eu encontrei dois caras na minha vida. Edu Lira, e depois de Edu Lira fui ver o Jorge Paulo Lema. Vocês dois, fica atentos, que a gente quer E vocês Jorge aqui Paulo também. Lema, além do Ronaldo e E- Edu Lira, né? Além do Ronaldo Tenório e Edu, também a gente quer você aqui, Lema. Mas assim, é, como é que foi essa parte socioemocional da sua vida, irmão? Quais sacrifícios você precisou fazer? Quantas coisas você precisou abandonar? Porque todo mundo vai precisar negar alguma coisa, e assim, negar ao ponto de passar muita vergonha, velho. É constrangedor muitas vezes as lágrimas que a gente chora no banheiro e ninguém vê, né? O não Mas, gera mas criatividade, como é tá? que foi essa demanda socioemocional? Até. Só para acrescentar, Ronaldo, quando não querendo interromper eu quero ouvir inclusive essa resposta sua aí sobre os não, mas só para acrescentar, quando eu falei rápido, né? Só para o pessoal que está ouvindo a gente ou assistindo, eu não quis descredibilizar Não, a não. facilidade do projeto. Não, não. Eu quis falar o seguinte, que a ideia é tão boa Sim, que foi consumida muito rápido, porque tipo, eu total. dou exemplo, a minha empresa tem 10 anos de vida. A gente veio começar a faturar R$ 1 milhão na empresa, acredito que a gente tinha 6 anos. É top. E, tipo, dentro do ramo de automação industrial, que é o que a gente faz, Baita resultado. R$ 1 milhão é um negócio que toda empresa fatura. Então, para conseguir isso, a gente passou 5, 6 anos. Então, conseguir em um ano, cara, quer dizer que a ideia é muito boa. Mas eu quero ouvir essa resposta aí. Então, a aparição, o surgimento da Rentalk foi muito rápido, né? Depois disso veio uma luta pela frente também, né? Eu vou contar um pouquinho mais disso. Então, foram 6 meses ali da primeira apresentação em público ao prêmio de Abu Dhabi. E isso foi graças àquela união dos pontos mesmo. Por exemplo, se a gente tivesse encontrado os investidores anjos lá, o próprio Kepler, a gente não teria tido essa porta aberta, porque foi um dos caras que disse, olha, tem um prêmio lá em Abu Dhabi, tem a cara de vocês, por que vocês não se inscrevem? E eu olhei assim, porra, o não já tenho, né? Pô, o que é que eu vou perder com isso? Eu tenho um formulário para preencher aqui, que vai me tomar algumas horas. Se eu não passar, beleza, mas se eu passar? Então, eu acho que muita gente, ela se contenta muito com o primeiro não, sabe? As pessoas não cavam fundo. Elas não vão até a segunda página do forte Google. isso, hein? E a gente tem que fazer as pessoas cavarem mais fundo, porque tá todo mundo se contentando com um pouco, com o raso. E eu fui cavar um pouquinho mais fundo que os Caraca. outros, simplesmente. Eu não me contive em fazer o mesmo, né? Então, eu entendo que foi a união desses pontos, dessas pessoas, dessas conexões, dessas oportunidades que apareceram, que a gente foi... Pô, tinha uma lan house na esquina da minha casa que eu só jogava CS lá. Eu gastava minha grana toda. Porra, eu não vou mais gastar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro com essa lan house. Eu aprendi a fazer site aqui, eu vou oferecer um site para ela. Troquei por horas e disse, não vou mais jogar CS. Agora eu vou desenvolver site aqui dentro para vender para outras empresas, porque eu não tenho computador em casa. Então, a mulher me deu um calote lá da lan house, né? Ela me pagar R$200 pelo site, no final me pagou 100, disse que tinha acertado 100, que não era. Mas beleza, né? E aí eu não desisti ali, né? Então,
Ali eu já olhei e disse, por que é que eu posso aprender dessa experiência aqui? Fazer um contrato com a empresa. E aí, as próximas, eu já fiz os contratos. Então, essa união de pontos, que eu acho que é muito válida. E segundo, os nãos, nos hotéis, eu levei quase 70 nãos ali para levar 2 sims. Eu chegava no hotel, o cara olhava para mim vestido de camisa de surf, bermuda, tênis. O cara dizia, quem é esse maluqueiro que tá chegando aqui na minha porta? Anguiloso, irmão. Vim oferecer um site a ele no Areia. E aí, Pra cara... você estruturar, muito complicado. Com fogo certeza. isso, eu olhava, eu voltava para casa assim... Eu parecia que eu tava pedindo dinheiro ali, sabe? Eu sentia aquela galera que pede dinheiro na rua e os caras olham pra você assim, não tem não hoje. E, cara, aquilo me deu forças. Porque eu disse, não é possível que não tenha ninguém que queira. Cara. Porra, é muito visível que isso é uma oportunidade pra eles, só que eles não estão enxergando. E aí, os poucos que aceitaram no começo me deram a oportunidade e se deram a oportunidade de eu mostrar o meu talento também. E aí... E nessa época o site realmente era o caminho, né? Porque você não tinha celular, não tinha outro meio, era computador, né? Isso aí era E isso Todas do as site pesquisas eram feitas nesse período lá, né? o site foi 2001 até 2004, por aí, né? Esse que eu tava ali, me aventurando ali. E aí, desses nãos, assim, a gente recebeu muito não de investimento, a gente já ouviu dizer que a nossa ideia era legal, mas que não ia dar certo. Gente arrependida aí, certeza. Vão estar assistindo agora esse podcast aí, tá arrependido os caras aí. Agora, eu vou falar um polêmico aqui também. A gente, às vezes, tem que dar nãos também para algumas coisas, que dar não é focar também. E não temos que ser insistentes ali no negócio que a gente sabe que não vai dar certo. Então, às vezes, o não faz a gente entender, opa, peraí, talvez o caminho não seja realmente por aqui, sabe? Então, a gente precisa ter essa visão assim maior do todo ali, do negócio onde a gente tá, para não ficar também aquele cara que não enxerga nada e acha que é aquele cara viciado pela sua solução e não pelo problema que ele tá tentando resolver. Boa, massa. Eu tenho uma palestra que eu titulei ela assim, o não gera criatividade, que ela é baseada nisso, porque é interessante como nós, empreendedores, nós nos comunicamos de uma forma muito parecida. Cara, a gente tem recebido aqui diversos empreendedores e a forma de comunicação é muito parecida. Sempre que aparece um problema, a gente vai e resolve esse problema com um negócio. É muito interessante. Eu queria aproveitar a oportunidade para acrescentar a minha experiência com a Handtalk, que eu chamava Handtalk a vida todinha, mas eu vira chamando Handtalk, então agora eu vou chamar Handtalk. Foi o cara que criou, pô. Então minha experiência... Respeite o cara aí, irmão. Senão o cara não vem mais aqui, irmão. Minha experiência foi o seguinte, eu fui num supermercado aqui em Maceió, comprar um presente e rapidinho tava atrasado por uma festa. Foi meu presente, não. Foi não. Nem feliz aniversário eu te dei. Foi nesse mesmo, teu aniversário. Minha amizade esculhambada da porra. Ele esteve lá no meu escritório no outro dia do aniversário dele e reclamando isso aí. Eu bati o parabéns pra mim mesmo, dentro da empresa do cara. Não, mas o ano passado eu fiz uma festa pra você. Você tá esquecido, viu? Recupera as fotos aí, Uns Marcos. bolo velho. Valeu por duas. Teve festa, eu fiz uma festa surpresa pra ele. E aí o que acontece? Quando eu tava no supermercado, eu queria comprar um presente, aí passou um rapaz aqui fardado do meu lado, e eu cheguei pra ele e toquei assim, ele fez, qual o preço disso aqui? E aí ele fez o sinal, que posteriormente eu descobri que era sinal de surdo, né? E aí, mas aí, rapidamente você entende que a pessoa faz esse sinal, não vai falar. E aí ele disse, fez um sinal, peraí, como se fosse chamar outra pessoa. Eu falei, não, peraí. Nessa época, isso faz uns 2 anos, eu já, empresário, já pensava muito em comunicação. Na minha cabeça veio logo a ideia, cara, eu tenho que me comunicar com o cara. Um negócio tão simples. Eu olhei pra ele, mostrei o produto e fiz assim, o preço. Quero saber o preço. Aí ele me mostrou a máquina. Ele me mostrou a máquina e ficou assim olhando pra mim, cara. E eu fiquei olhando pra ele. Cara, como é que eu digo obrigado? Que era coisa que minha mãe mais me exigia lá no Vegel. Era educação dentro da nossa família. E eu não sabia dizer obrigado. E o cara foi embora e eu sem dizer obrigado. Cara, automaticamente eu fui aqui, ó, internet, pesquisei aí como aprender básico de Libras. Obrigado, bom dia, boa tarde. E aí já veio na pesquisa o Handtalk. Aí eu, opa, que massa, aplicativo, eu baixei. Não conhecia ninguém, não sabia nem que era de Maceió. E comecei. E aí eu tava numa rede, eu tava na casa da minha tia, na verdade. Na rede eu tava aqui, né? Sim, tudo, boa tarde. Boa noite. E minha esposa olhando assim, foi o que foi? Eu disse, não, aí contei a história pra ela, foi que massa, baixa esse aplicativo, ela já baixou. E eu saí convencendo, eu saí vendendo o Handtalk pra um monte de gente. Eu saí convencendo as pessoas. E 1 ano depois, eu tava dando uma consultoria aqui, que eu por um período eu virei consultor de startup aqui na faculdade aqui em Alagoas. Eu era chamado eu me intitulava como consultor da vida real. Porque eu não tenho formação acadêmica, sou empresário, mas a minha relação com o empreendedorismo foi realmente lutando, né?
Mas entende de gestão de pessoas, é doutor. Intuitivo. Aí o que acontece? Mas aí eu fui convidado, eu fui lá, mas eu não me sentia capaz de estar lá no meio da galera. Tinha um professor lá, o professor Dave, inclusive, que ele é postdoc, e ele ficava me ouvindo falar. E eu, meu irmão, que credibilidade que eu tenho pra estar falando com esse cara? Mas isso era massa. E aí eu comecei a dar essa consultoria e eu descobri que tinha um aluno surdo na Unite. E o professor dizendo que tinha dificuldade de conseguir estágio para esse aluno. E o cara, bicho, se eu conseguir trazer esse cara para minha empresa, Top. eu vou fazer com que minha empresa se comunique ainda mais. E aí, não, eu quero esse cara lá. E foi lá junto com a intérprete. E aí, cara, o bicho ele é muito expressivo. E ele fala, ele se esforça em mímica. Se você não entender Libras, ele se esforça em mímica. E aí, o que aconteceu? Eu viajei, fui pro Pará, né? Passei 30 dias no Pará. Quando eu voltei, tava quase todo mundo da empresa falando em Libras, cara. Menos eu, porque eu tava viajando. Eu fiquei incomodado com isso. Eu contratei uma capacitação em Libras para a empresa. Nós fizemos lá uma capacitação básica e a gente aprende no dia a dia. Então, o Rodrigo, né, que é... Rodrigo, nosso código que isso aqui é feio, que eu digo você é feio, mas eu gosto de você. Eu falo isso com ele, ele fala isso comigo. Quando a gente se encontra, eu digo, você é feio. E aí o Rodrigo, ele ensinou a Connect de um jeito, cara, que todo mundo se olha hoje. Então, assim, olha só o impacto que eu acredito que você faz isso o dia todo, em todas as pessoas, né? As pessoas se olham logo na empresa. Porque se eu falar contigo, eu posso falar assim, ó, ô Ronaldo, tudo bem? Tu me entende. Se você vai falar com um surdo, você tem que olhar para ele, porque ele vai se expressar, seja em Libras ou em mímica. E aí eu aprendi diversas coisas. Uma das coisas que eu queria deixar aqui como aprendizado também para quem tá ouvindo e assistindo a gente é Libras. Eu não sabia disso, Carlos Jorge. Para mim, Libras era um complemento do português. Mas, na verdade, é uma língua, né, cara? Uma língua. E aí eu descobri isso depois, com o Rodrigo. Como o inglês, como o francês. Exatamente. E é uma língua nossa, né? É um patrimônio brasileiro, irmão. Então a gente tem que ter muito orgulho disso. E aí cada país tem o seu sinais e tal. E isso é até uma pergunta, inclusive. Além desse impacto aí, dessa história que eu contei, que eu acredito que você deve ter uma satisfação muito grande de impactar todos os dias pessoas, deve receber um monte de mensagem sobre isso, né? Eu vi que a Rentalk também está nos Estados Unidos. Você tem um escritório nos Estados Unidos hoje, não é isso? No Brasil, nos Estados Unidos. Onde é que tem os escritórios? Tem aqui em Maceió, né? No Vegel tem algum, velho? Tem que abrir lá. Irmão. Ainda não. Tem que abrir lá. Então, a gente está espalhado pelo mundo hoje, porque a gente meio que abandonou os escritórios e favoreceu o trabalho remoto, né? Então, somos quase 100 pessoas já na Rentalk. Elon Musk, escuta essa daí, Elon Musk. O Elon Musk querendo acabar com o trabalho remoto e tá aí o Ronaldo. Tem gente, por exemplo, em Nova York, no Havaí, né, trabalhando pra gente. Espalhado no Brasil todo, já deve ter uns 15 estados brasileiros. Eu vi que tem uma outra personagem também, né? Tem o Hugo e tem a outra qual e é o a nome Maia. Maia, isso Maia mesmo. nasceu em 2020 a pedido da comunidade que estava querendo cada vez mais diversidade, que é uma bandeira que a gente defende, e ela nasceu ali para... Exatamente. E está trabalhando hoje mais que o Hugo dentro do aplicativo. É mesmo, você tem essa métrica, inclusive. As pessoas usam mais ela do que ele hoje. Deu um descansozinho pro Hugo, né? Que trabalhou quase 10 anos. Eu tenho umas perguntas técnicas, eu vou fazer no final, viu, Carlos Jorge? Uma delas era era a métrica que você tem. E só para esclarecer, assim, também, a gente, quando vive dentro de uma bolha, a gente não percebe a barreira que o outro enfrenta, sabe? A pessoa que caminha normalmente, ela não percebe a falta de rampas. A pessoa que ouve, o ouvinte, né? Que chamaram de ouvinte, ele não percebe a barreira de comunicação que existe para os surdos. Então, pelo fato da gente muitas vezes não ter a deficiência, a gente não sente a dor. Ou não ter alguém com deficiência perto da gente, a gente não olha para esse universo. E a gente minimiza essa dor, sabe? 1 a cada 4 pessoas no Brasil tem algum tipo de deficiência. Verdade. E nós estamos envelhecendo, a população está envelhecendo. E quando a gente vai ficando velho, a gente começa a adquirir alguns tipos de deficiência. Né? Pessoas acima de 60 anos de idade, por exemplo, a maioria daqui a alguns anos já vai usar, por exemplo, aparelho auditivo. Porque existe a perda natural da audição quando a gente vai ficando mais velho. Enfim, e a gente tem que preparar o mundo não só para a pessoa com deficiência ao nosso lado, mas para a gente amanhã. Né? Se você não tem empatia pelo outro, tenha por você amanhã, você velho, né? Porque naturalmente isso vai acontecer e a gente precisa estar preparado para isso. Então, ainda há um desentendimento muito grande da língua de sinais. Muita gente acha que a língua de sinais é global, né? Cada país tem a sua.
Muita gente desconhece que é uma forma de se comunicar única ali, né? Que não é simplesmente fazendo somente mímicas, mas através dos sinais, que tem uma gramática própria, enfim. Uhum. E eu passei eu não entendia muito de Libras antes da Rentalk, né? E com essa descoberta para mim, nesses últimos 10 anos, eu fui entendendo, passando a respeitar e a entender que a gente precisa reconhecer as diferenças para saber viver com elas, né? Não dá para a gente achar que todos temos que ser iguais. Todos somos diferentes. Eu sou diferente do Carlos, diferente de você. Só que reconhecendo as diferenças é que a gente consegue entender como lidar melhor com o outro. Boa. Né? E isso eu acho que fui aprendendo na jornada junto com a comunidade surda. E hoje eu tenho funcionários surdos, pessoas que eu tive que aprender língua de sinais e pedi muito para que eles se comunicassem comigo usando língua de sinais, para que eu saísse da minha zona de conforto. Uhum. E aí a gente sai um pouquinho da nossa bolha, né? E aprende a conviver com a diversidade que existe no mundo, né? Então, acho que foi... E o impacto, né, que a inclusão social tem, porque ela muda tudo, né? Internamente, externamente, ela agrega muito, né? Dentro de uma organização, dentro de um setor institucional, profissional, enfim. Tenho passado muito essa experiência lá na secretaria, né? Que era uma coisa que eu mesmo me reclamava. Eu disse, cara, cadê a inclusão, né? E a inclusão não é só pelo tema da diversidade, né? Da etnia ou de qualquer setor, mas também da inclusão em relação a quem é PCD, né? As pessoas com É deficiência. respeito, cara. Isso. E aí eu disse, cara, cadê essa galera aqui? E recentemente a gente recebeu um presente que eu posso falar assim, que é a Ana Clara. Ela tem o TEA, né, o transtorno do espectro autista, mas, cara, mudou nossa vida, assim, literalmente. Era uma dificuldade que eu tinha, era uma recepcionista. E muitas pessoas, eu lá coloquei a carteirinha do autista lá, né? Que hoje a criança, o pai, a mãe, qualquer pessoa do núcleo familiar, ele pode ter o acesso à carteirinha do autista, por quê? Muitas vezes quem tem o autismo, ele não aparenta visualmente, ele não tem, né, fisicamente um modelo assim, e aí a carteira, com toda a declaração, claro, médica, tudo, aí ele respalda para poder ter acesso, porque qual era o constrangimento? A pessoa ir para uma fila, a pessoa, o que é que você tá fazendo aqui? E a pessoa tendo PCD, né? Muitas vezes tendo aquele desafio e tinha que comprovar e provar ou com a ligação, com a prova médica, ou com tudo, e a carteirinha meio que quebrou esse paradigma. Mas aí, voltando para Ana Clara, realmente eu percebia muito, né, dessa inserção de alguém que pudesse incluir e de verdade, assim, legitimar, porque quando eu falo de assistência social, todo mundo tem que estar ali dentro, né? Todo mundo sem exceção. Né? O idoso está ali dentro, a criança, a pessoa PCD, né? O tema da diversidade geral. E a Aninha, rapaz, hoje ela faz parte da recepção, né? Trabalha na recepção da assistência social. É um brilho maravilhoso e uma energia maravilhosa. E hoje os colaboradores têm agradecido muito, né, de ter a Ana Clara ali. E ela é muito proativa, mas é excepcionalmente proativa, porque muitas vezes a gente fica cobrando da equipe essa proatividade. E a Aninha chegou lá, já chegou arrebentando, irmão. Né? Já chegou, bota o processo debaixo do braço, tenta acelerar tudo. Né? Então, assim, você vê esse brilho e ao mesmo tempo inspira aquele cara que tava ali fazendo corpo mole. Né? Então, todos nós ficamos nesse desafio de nos incluirmos, né, dentro daquela vida, né, como um espelho da Ana Clara. E ela hoje é um exemplo de inspiração, de pessoa, assim, de cara, que coisa boa, que brilho bom, né? Que a gente percebe isso muito na Rentalk, né? Esse brilho da empatia, essa questão da inclusão social. Isso que tu falou realmente é muito importante a nível social, a nível de sociedade mesmo. Você não consegue ter acesso a essa dificuldade se você não tiver ela ao seu lado. E o que acontece? Eu tenho 2 exemplos na minha vida. Primeiro exemplo, quando eu conheci Carlos Jorge, lá no Manda Ver, uma vez eu estava conversando com um amigo sobre... convencendo um amigo empresário a gente juntar umas cestas básicas na época para doar para o Manda Ver. E aí eu contando a história para convencê-lo sobre isso, eu disse, cara, eu já passei por algumas restrições na minha vida. Quando eu morava no Vegel, eu lembro uma época que meu pai estava sem dinheiro, meu pai morava na Santa Lúcia e eu ficava no Vegel com a minha mãe. E ele não tinha condição de pagar a passagem de ônibus para me buscar, meu pai ia me buscar de bicicleta. E eu lembro, na minha mente é muito vivo isso, meu pai foi comprar pão e ele não tinha dinheiro. Ele comprou 2 pães, foi 20 centavos, que era o que ele tinha, e esses 2 pães eram o meu jantar, não era o dele, tá ligado? E assim,
Só que depois de um tempo, você começa a trabalhar, começa a aprender o que é investimento, guardar o seu dinheiro, e você começa a não faltar mais para você. E o que acontece? Quando eu tava no Manda Ver, eu falei isso para esse empresário amigo meu, eu falei, cara, hoje em dia, graças a Deus, não falta para mim, assim, não tem a falta. Então, quando eu tô no Manda Ver que eu vejo, e eu estou em conjunto, e vendo aquela sociedade que tem a falta, que, por exemplo, eu não tenho no meu dia a dia, que é a falta de comprar um pão, coisas básicas, você começa a ter uma noção da realidade, sabe? E é interessante que quando eu contratei o Rodrigo lá para Connect, a Connect Automação, que é patrocinadora aqui desse podcast, Conecta Automação. quando eu contratei o Rodrigo para Connect, eu recebi um monte de mensagem de pessoas me dando parabéns. Os professores da faculdade, a intérprete dele me deu um vinho de presente e tal, e para todo mundo eu dizia a mesma coisa, dizia, pessoal, eu tô ganhando muito mais com o Rodrigo aqui, não ganhando prêmios, mas ganhando porque ele ajudou a minha equipe de um jeito que eu não conseguiria. Eu não conseguiria chegar na minha equipe e dizer, pessoal, vamos olhar um no olho do outro aqui pra se comunicar. Né? Não consegue. Hoje em dia o pessoal se preocupa em olhar. Ninguém fala mais assim, olhando do lado, olhando para baixo. Todo mundo olha assim um pro outro. O Rodrigo, ele criou esse impacto. Então é muito importante essa informação, né, a nível social. Porque é quando não tem que a gente realmente tá de frente. Só que tem uma coisa que é o diferencial. É a gente olhar para isso e fazer parte de uma transformação. Né? A gente pegar isso como um legado de vida e colocar ali, embalar com amor e compaixão e entregar para o mundo essa grande missão, que eu acho que é o resultado da Renditalk isso. E a gente, sinceramente, irmão de coração, obrigado pelo seu legado, você é inspiração para nós. Incrível, incrível. É o cara que chegou em Abu Dhabi se questionando, né? Pô, a gente de Maceió, caramba, é Alagoas pro mundo, caramba. A gente tem muito orgulho do que é nosso. E assim, você é uma grande potência, espalhado pelo mundo hoje, né? Espalhado pelo mundo. Licença aí, ô. Licença aí, que aqui também... Amigo do CEO do Google, que eu vi no Instagram dele. Aqui, ó. Chegada no Instagram. Licença aí, que a Alagoas também tem coisa extraordinária. A Renditalk é acelerada pelo Google hoje diretamente, né? Eu quero compartilhar uma coisa assim que eu venho aprendendo também, que como empreendedor social, né? Eu não sabia que eu queria ser um empreendedor social. Eu nem sabia o que era ser empreendedor social, né? E eu fui me descobrindo e vendo que você não pode ser nem missionário nem mercenário, né? Eu falo sempre isso, porque é manter essa balança equilibrada entre impacto e lucratividade, no nosso caso, que a gente precisa do lucro para poder escalar. Sim. E reinvestir ali. E aí, sem abrir mão do impacto, obviamente. Então, é diferente desses negócios convencionais. Então, quando você navega por essa área de empreendedorismo social, você começa a entender que o mundo não é só a grana e a gente vive um momento do capitalismo mais consciente, em que a gente tem uma responsabilidade com as pessoas, com o nosso planeta, enfim. Então, essa foi um aprendizado. E outros que eu tive foram nesses processos de aceleração. 2 deles foram no Google. A gente foi 2 vezes, uma em 2016 e outra em 2019. Passamos um tempo lá no Vale do Silício, onde a gente aprendeu demais com os caras lá do Google. Tive a honra de apresentar para o CEO do Google, a Renditalk. A gente também teve a possibilidade de lançar o aplicativo em American Sign Language, né, que é a língua americana de sinais. Só um momento. Onde foi que ele apresentou? América sem línguas. Sem línguas. Que é o nosso intérprete de inglês aqui. Qualquer coisa, irmão, tamo aí. Viu? Vou levar você para fazer nosso pitch. Por favor. Eu vou só pra comer o churrasco, eu sei que é bom nos Estados Unidos. E aí, cara, assim, foi fantástico poder aprender com os caras que fizeram o Google Tradutor, que é uma referência pra gente em tradução automática, né? A gente trabalha com língua de sinais. Então, teve até uma história super engraçada, eu vou contar aqui pra vocês, que foi dos nãos também. A gente foi acelerado com uma concorrente nossa, lá no Vale do Silício. Eram 8 brasileiras, 8 da Indonésia e 8 da Índia. E das 8 brasileiras foi a Renditalk e uma outra empresa que era concorrente. Eu disse, pô, tá meio estranho isso aí, né? E os caras botaram a gente pra sentar numa mesa do lado do outro pra chorar as pitangas lá pros mentores. E nessas conversas, os caras lá do Google, por que vocês não se juntam, cara? Eram 3 sócios lá, 3 aqui. Eu digo, pô, é muita gente pra pouca empresa ainda. Isso era 2016. E eu disse, cara, eu quero comprar. E aí ele olhou pra mim assim, disse, espera aí que eu não tava esperando essa proposta. Deixa eu conversar com o meu sócio e tal. Beleza. Eu deixei lá a proposta na mesa e... Beleza. Depois de 3 meses, o cara me liga.
dizendo, ó, a gente conversou e a gente tá disposto a vender. Caraca, velho. E aí quem caiu pra trás fui eu na hora, porque eu digo, pô, agora como é que eu vou pagar esses caras, né? E aí, cara, eu disse, tem um prêmio lá em Puebla, na cidade, do lado da Cidade do México, uma hora da Cidade do México. Eu vou lá, tem uma premiação em grana legal, vou lá tentar competir, aquele não ali, não já tenho, vou me inscrever. Escrevi lá, fui selecionado e fui apresentar para 2.000 pessoas, né? E a princípio em inglês. E aí, na noite anterior, eles chegaram pra gente e disseram, ó, a TV Azteca, que é a Globo aqui do México, vai transmitir o evento, então vai ter que ser em espanhol. Tá, pega. Habla espanhol? Ninho. Eu só fecho. E aí, cara, eu passei a madrugada trocando a apresentação, tentando lembrar de um pouco de espanhol que eu já sabia, mas estava totalmente esquecido. E eu poderia ter desistido ali também. Dizer, pô, não dá, vou desistir da competição aqui, porque eu não vou conseguir. E aí apresentei lá. Para compensar o portunhol ali, eu agradeci em Libras, em American Sign Language, em inglês, em português. E aí deu certo, a gente ganhou o prêmio. Eu levantei o checão assim, ó. Disse, a primeira parcela tá paga aqui. Pensando no negócio do cara. E aí comprei a outra empresa, que era de Recife. A gente passou 2 anos na transição, de 2016 a 2018, e conseguimos fazer isso com uma grana vinda dos próprios contratos que eles também já tinham, e a gente fez ampliar os contratos com as empresas. Então, esse é o DNA empreendedor, sabe? Vocês têm um desafio, é muito complexo, mas a gente tem que encontrar alternativas. A partir daquele momento, a gente deu uma jogada assim que a gente deu vários passos para frente, sabe? Uhum. E teve risco? Teve. Obviamente que eu tinha plano B, plano C, plano D. Se eu não conseguisse o prêmio, eu ia fazer um empréstimo, ia vender participação na empresa, mas eu ia comprar aquela empresa porque era estratégico para a gente. Então, a gente precisa passar por muitos desses momentos ali, onde no MIT mesmo, eu fui o primeiro brasileiro da história a ganhar esse prêmio lá em Cambridge, né, do lado de Boston, ali nos Estados Unidos. E eu olhava pro meu lado, cara, eram 35, os outros 34, eu digo, porra, o que é que eu tô fazendo aqui no meio dessa galera? Só gente foda, assim. E eu subi no palco, assim, para apresentar, tremendo, assim. Eu ensaiava em casa, minha esposa que tinha muita paciência comigo, porque eu ia dormir e acordava treinando pitch em inglês. Porque o meu inglês ainda não era tão bom, mas era eu e eu ali no palco, não tinha outro, sabe? E aí, isso foi em 2016 também. E aí eu disse, cara, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Subi lá no palco, apresentamos, assim, foi um sucesso lá. Então, gerou muitos frutos pra Hand Talk. Caraca. E é essa história, assim, cara, de desbravar, sabe, fronteiras. Eu vou onde nunca ninguém foi. Por que que eu tenho que montar uma empresa num ramo que tá todo mundo montando hoje? Por que que eu não posso fazer diferente? Boa. Eu sempre vi isso desde lá do Orkut, quando ninguém geria rede social de empresa. Eu digo, por que não faz isso? Por que ninguém vai gerir? Por que quem tá gerindo a marca dele, por que tá tendo má gestão da marca dele, ou ele mesmo tá gerindo, por que que eu não faço isso? E então, assim, eu sempre tive isso em mente, de tentar ter um pouco de criatividade para fazer o que ninguém está fazendo, que ninguém está pensando, cavar mais fundo, desbravar lugares onde as pessoas não estão indo, né? E aproveitar essas oportunidades que são frutos das conexões que a gente faz ao longo dessa trajetória. E aí, cara, eu não acredito em sorte. Eu não acredito em sorte. Então, eu acho assim, a gente tá plantando ali, deixando o terreno fértil. Esse terreno que cada um de nós, a gente está deixando aqui hoje, com as pessoas que a gente se conecta, lá na frente isso vai reverberar. Na minha faculdade, quando eu mudei de faculdade da Universidade Federal, que era de graça, para uma faculdade particular, eu não tinha grana para pagar a faculdade. Meu pai era contra pagar a faculdade particular, porque ele dizia que era para quem trabalhava. Eu pagava com o meu estágio, que dava exatamente a grana da faculdade. Eu ganhei o prêmio Guerreiros da Criação, categoria jovem lá, que me fez ganhar uma bolsa na faculdade. E depois dessa bolsa, no semestre seguinte, eu perdi, né? Valeu só por 6 meses. Quando eu fui falar com a diretora para pedir para renovar a bolsa, ela mal olhou para minha cara e disse, não, já ganhou demais aqui essa bolsa por 6 meses. Eu voltei tão frustrado, sabe? Que eu disse, como é que eu vou pagar minha faculdade? Eu paguei até o final,
né? E montei a minha segunda empresa lá dentro da faculdade. E alguns anos depois, essa diretora, ex-diretora já, ela bateu na porta da minha empresa para prestar um serviço. Eu contratei uma pessoa, né, para um serviço que a gente queria. Ela era essa pessoa, eu não sabia. Voltas, viu? E ela foi lá, prestou o serviço para mim. Eu nunca falei para ela que eu era aquele aluno, sabe? Mas para mim o mundo deu a volta que eu queria, sabe? E ali deu as respostas para mim. Porque eu consegui criar o meu ambiente, deixar o terreno fértil, e a energia que ela distribuiu talvez foi a mesma que ela recebeu depois na vida. E a minha não. Eu continuei ali na saga e mais cedo ou mais tarde, porra, eu tava empregando a pessoa que eu tava pedindo uma bolsa e ela não quis me dar, sabe? Então, eu acho que a gente tem que fazer o bem, sabe? Acima de tudo e se conectar com gente boa, né? A primeira vez que eu vi você, que eu não sei se você lembra, mas eu tava palestrando na associação comercial, esse cara tava assistindo lá, depois ele veio falar comigo, cara, eu tenho um projeto do Vegel aqui e tal. Eu disse, quem é esse doido, né? Eu falei, ele tava até com a blusa, eu amo Vegel, eu disse, quem é esse doido que tá aqui? E eu tava acostumado, né? Gente, depois da palestra, vem gente falar. Mas maluco não. Seu projeto é massa. Mas ele me impactou de alguma forma. Quando eu vi ele de novo outra vez, eu digo, pô, esse é o Carlos que veio falar comigo ali e tal. Se você não tivesse desbravado esses lugares, sabe? Para estar em alguns lugares diferentes, para estar conhecendo gente, você não estaria onde você está hoje. Verdade. Então, eu sou dessa linha, sabe? Que a gente precisa conectar os pontos. Uma hora eles vão gerar aquela faísca e a gente vai deixar esse legado mais forte. Pessoal, estamos aqui. Um grande Ronaldo. Tô 100% impactado. Eu tô... É como você fica inspirado, assim, doido pra aplicar no mundo. A gente tá aqui com o nosso querido Ronaldo, cara. O CEO da Hand Talk. O pai do Hugo da Maia. O pai do Hugo da Maia, um dos 30... Você tem uma filha, né, cara? Como é o nome da sua filha? A minha filha Cecília e agora tem uma na barriga chamada Lara, né? Opa. A Carol disse que já tinha Hugo e Maia, aí não posso batizar de novo, né? já são meus filhos, né? Então... A Cecília e a Lara. Então, um beijo pra você que vai assistir ainda a Lara, né? E a Cecília, um beijo pra você. Esse legado aqui. É o legado que você... É o legado mais importante que a gente deixa nessa terra, é a nossa família, né? Verdade. Acho que E estamos aqui com esse cara, os 35 top do mundo, né? Dizendo pra nós que dá orgulho sim ser alagoano, ser maceioense, impactar o mundo, impactar a sociedade. Irmão, queríamos realmente expressar nossa gratidão a você mais uma vez, mas... Eu tenho dúvidas técnicas, Igor. Lembrando que o nosso tempo está já se esgotando, que aqui tô vendo aqui. Assim, dúvidas técnicas, na verdade, é zoeira. É pra entender mesmo, tipo assim, hoje você tem dois personagens, né? E aí você já disse que você consegue ter a métrica de um ou do outro e tal. E eu vi também que a Rentalk, ela tá... Eu não sei se é um serviço, acho que é um serviço que... Tem sites que tem lá a tradução em Libras já simultânea. Que aí é aquela informação que eu não sabia antes de conhecer o Rodrigo, que Libras é outra língua. Inclusive, eu, de forma muito errada, eu achava que ele ia entender português fácil. Se eu escrever para o Rodrigo com as conjunções, com um monte de português, com um monte de informação lá, ele vem me perguntar toda vez o que é. Se eu escrever só as palavras soltas, ele entende. Porque é mais próximo do que ele convive no dia a dia dele. Como é que, hoje em dia, como é que é essa relação com as empresas ali? Tipo, eu vi que Magazine Luiza, acho que a Vivo, se eu não me engano. Eu tô vendo por experiência, eu entro no site e tem lá a opção, né? Como é que é essa relação hoje com a empresa? É um negócio? É um negócio dentro do negócio? Como é que... Esse é um plugin para sites, né? Onde a gente consegue levar acessibilidade para eles. Então, é através dele que gira o modelo de negócio da Rentalk também. A gente cobra por isso para as empresas que precisam cumprir lei de acessibilidade, precisam se conectar com todas as milhões de pessoas que têm deficiência auditiva. E hoje já são mais de 800 sites, né? Aqui no Brasil. Caraca. Aí tem Samsung, próprio Magazine Luiza, você falou, Claro. Tem também a Prefeitura de Maceió também, né? Sim. E é algo que eu batalhei durante tanto tempo ali, graças a Deus a gente conseguiu ali estar, né, hoje com a ferramenta, alguns meses a gente já tem. E é muito legal ver esse reconhecimento local também, porque muitas vezes eu precisei sair daqui para provar que a gente pode fazer algo, sabe? É horrível isso.
E aí pô, vou ser bem sincero, assim, às vezes eu pensava em desistir de Alagoas, desistir de Maceió. Pô, eu vou ter que sair daqui, será que eu vou ter que sair para poder fazer algo relevante lá, para servir de inspiração para as pessoas aqui? E quando a gente começou a fazer novas conexões aqui, a gente percebeu que, peraí, não tá perdido, né? Então, esse é um modelo nosso. A gente leva acessibilidade para a web, porque boa parte dos surdos tem dificuldade da compreensão do português também. A gente, quando aprende a ler e escrever, a gente aprende pela fonética, né? Ouvindo. Então, o surdo, como não consegue ouvir, a maioria deles tem essa dificuldade. E é ali que é tão importante, porque muitas vezes na web, o surdo é o último a saber. Tem uma notícia no jornal, no site, e ele precisa que alguém, né, se não tivesse a acessibilidade, que alguém explique para ele o que está acontecendo no mundo. Teve a pandemia agora de Covid, o surdo não sabia o que estava acontecendo. Caraca. Não tem informação acessível para eles. Imagina, se pra gente já era confuso entender tudo, imagine para as pessoas que têm uma barreira gigante. A gente fez um material, vídeos, falando como era que deveriam ser os procedimentos de higiene, traduziu de graça sites que tivessem notícias sobre Covid para que eles pudessem ter esse acesso, sabe? Massa. Então, isso é parte da nossa missão mesmo, quebrar a barreira de comunicação que existe hoje entre surdos e ouvintes. E não só no Brasil, né? A gente percebeu que o problema é global. Sim. Começamos agora nos Estados Unidos em 2020. 30% dos usuários do aplicativo já são americanos. E agora a gente está querendo ampliar essa solução na web para as empresas também lá de fora. Boa. E é um desafio gigante, porque aqui em Maceió, Brasil, a gente conhece o território, né? Tudo, conhece as pessoas, conhece os lugares. Quando você vai para outro lugar, outro país, é outra cultura, né? Eu precisei morar um tempinho nos Estados Unidos para tentar conhecer, lá em 2019, aquela realidade lá, para saber se fazia sentido a gente ir ou não, né? Mas é isso que está no sangue. Massa. E eu sou empreendedor de impacto, eu quero escalar nossa solução. A gente já impactou mais de 20 milhões de pessoas no Brasil e nos Estados Unidos. E a gente sabe que o tamanho que a gente pode impactar é ainda maior. E Tá, só o começo. É muito massa entender desse processo. Eu tenho uma cabeça meio louca. Não sei se vocês fazem isso, mas quando Grande também, né? Quando eu... Normal. Quando eu vou É o pensamento empreendedor. Quando eu vou num restaurante, por exemplo, eu fico olhando as mesas, fico vendo quantas pessoas tem, fico calculando o faturamento. Pô. Ticket médio, né? A minha cabeça fica fazendo isso o tempo todo. Também. Quando eu baixo um aplicativo, eu fico pensando como o cara pode ganhar dinheiro com aquilo e tal. Os bastidores, né? E quando eu baixei o Rentalk a primeira vez, eu lembro que eu senti dificuldade de pensar nisso. Eu fiquei, caramba, os caras produziram um produto tão massa, mas tipo, não vai sair daqui esse produto. O que vai ser? E aí, quando vocês começaram a fazer isso com os sites, na hora veio aquele estalo na minha cabeça. Poxa, bicho, tem coisa pra caramba pra fazer ainda, sabe? E no meio do caminho a gente quase quebra, né? Porque a gente tava com o aplicativo bombando, ganhando prêmio em 2014 e não tinha modelo de negócio. Não tinha como se pagar. Dinheiro do investimento onde tinha acabado. A gente vendeu participação na nossa empresa para pegar dinheiro e botar dentro, porque a gente acreditava no nosso negócio, né? Mas, e aí a gente encontrou o famoso Product Market Fit, né? Que é esse encaixe do produto com o mercado. E aí começou, a Magazine Luiza foi uma das primeiras, e aí veio. E aí quando veio aquele efeito dominó, né? É uma empresa, uma grande marca, que é referência. Diz assim, eu tô dentro desse movimento por mais acessibilidade na web. E aí vem uma turma junto e aí contagia, né? O exemplo vai contagiando. Pois é, Carlos já chegamos ao final, você acredita, bicho? É brincadeira, velho. Mais um programa incrível aqui do Potência Podcast, mais uma mentoria. Acho que esse aqui é mais um que a gente vai ter que fazer versão número 2, inclusive. Total, mano. Porque eu tenho certeza que daqui pra frente nós teremos aí novidades, né? Vamos falar de negócios de impacto social. Vamos. Eu estou mentorando uma turma boa. Vamos. Eu acho que a gente pode incentivar muita gente a criar negócio com mais propósito. É isso. Esse é o negócio. E também o que acontece? Fazer com que as comunidades, os institutos como o Mandavé e outros consigam criar produtos dentro que consigam fazer dinheiro para fazer o negócio girar e impactar cada vez mais pessoas, né? Eu acho que deve ser uma dor do empreendedorismo social isso, né? E assim, já existem metodologias globais, né? Yunus hoje é o pai, o banqueiro dos pobres na Índia, que criou várias inovações com microcrédito. Então, hoje as próprias empresas criam linha de produtos com responsabilidade social para converter para as grandes organizações, além de todo o empreendedorismo social também pensar na sua autossustentabilidade.
Por exemplo, qual é a cultura americana? O cara empreende pro negócio dar certo, depois ele pega e cria instituição para ser autossustentável, para não ficar dependendo dele de doação, Uhum. nem ficando ali contando história piedosa, né? Mas realmente porque os caras acreditam na ferramenta do empreendedorismo social como uma ferramenta estratégica. Não é assim, um acessório de alguém que quer fazer o bem não, e diminuir os pecados. Não, filho, eu quero ser tão estratégico, eu quero influenciar. Né? Uma ONU. A ONU é uma grande senhora organização, né? A nível global, que tem uma relevância global, mas tem o braço da Unicef, tem tantos braços ali, a ONU Habitat, que é o social, né? A Acnur também, que trabalha com os imigrantes. Então, assim, precisa de grandes receitas. Agora, o empresariado a nível americano, a nível europeu, ele reconhece, né, o trabalho social e faz investimento intencional. Sim. Não é uma coisa do Brasil que a gente tem quase que implorar para o cara acreditar no Carlos Jorge, para depois que acreditar no Carlos Jorge, ele vai acreditar na organização, não. Já faz parte da cultura, o cara botar dólar e mais dólar e mais dólar. Eu só para encerrar aqui, quando o Ronaldo fala sobre esse reconhecimento de fora, né? Eu fui esse cara também, que teve que ganhar relevância fora de alguém que acreditou em mim, que foi um mentor, amigo e tal. E eu tive a oportunidade de ir pra Londres, velho. Cheguei em Londres, cheguei com a minha dor na época, era comprar a primeira sede do instituto, né? Não tinha dinheiro, o povo querendo tomar a sede depois tudo reformada. E a mulher chegou lá e disse, qual é a sua maior dor? Eu só preciso de dinheiro para comprar minha sede. Toma aqui em Libra, compre lá, depois manda só o recibo pra mim e as fotos. Assim, de tão normal e é da rotina, é da cultura, né, da pessoa que é europeu, que é inglês e tal, que faz essa filantropia, né? Filantropia é uma ferramenta de transformação e os caras querem ser a gente parte dessa transformação, né? Exato, esse é o diferencial. Pessoal, Ronaldo, pode se despedir do nosso público agora da forma como você preferir. deixa o Instagram. Deixa o seu Instagram. Como é que a gente vai para encontrar o Ronaldo Tenório na internet? Eu sou muito ativo no Instagram, mais no LinkedIn, mas no Instagram também, @Ronaldo Tenório, então só pesquisar lá. Rentalk, Instagram Rentalk BR e também Rentalk TV no YouTube, tem muita coisa legal para vocês aprenderem. Isso. Baixa o aplicativo, Rentalk é HAND, espaço TALK, para aprender seus primeiros sinais, né? Ajudar a quebrar essa barreira, a conhecer mais esse universo e diminuir esse preconceito. E eu quero terminar agradecendo do jeito que você gostaria de ter agradecido pro surdo lá naquele supermercado que você foi comprar suas coisas, que é com o meu muito obrigado, aqui mão aqui na testa e mão no peito, apontando para frente, muito obrigado, em língua de sinais. Eu sei um monte de coisa graças ao Rodrigo que tá lá na Connect e esse mesmo. E eu fiz até figurinha hoje em Libras para me comunicar com ele. A gente que usa o WhatsApp, né? Tem as figurinhas, eu fiz uma figurinha. Tem uma figurinha minha assim. Muito obrigado. Para você que tá aqui com a gente até o final, muito obrigado, né? Aqui em Libras. E até a próxima. Fique com Deus. Tamo junto.